Bom dia, alunos do terceiro ano. Nós vamos ver hoje a frente D, aula 15, certo? Então, aula 15, frente D, né? Seguindo aí a nossa apostila. A matéria da frente D, ela vai ser agora, essa aula vai vir, vamos dizer assim, dando uma preliminar para a geometria do espaço, porque até agora a gente viu geometria plana. Então nós vimos quadrado, hexágonos, os polígonos, né? Polígonos regulares, quadrado, hexágono regular e triângulo equilátero. Falamos sobre triângulo retângulo, falamos sobre os paralelogramos, etc. Agora a gente vai começar uma introdução, uma parte básica aí, para depois a gente ir para a geometria do espaço. Então acho que a aula 15, 16 é essa introdução, depois já vem já começando a geometria do espaço. A aula 17, não, fala ainda a aula 17, é a aula 18 que já começa poliedros, né? Então, a gente já teve o ano passado, né? Então vocês acho que vão também, vai ser fácil para vocês verem essa parte. Então, ó, olhando na apostila, na página 23, breve histórico. Então é o início aí, ó, introdução à geometria euclidiana ou geometria de posição, né? Então, breve histórico, está escrito assim: os registros históricos mais antigos a respeito do surgimento da geometria na história da humanidade remontam aos povos da Mesopotâmia, em torno de aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo, muito embora o homem neolítico já tenha manifestado com desenhos e figuras deixados preocupação com relações espaciais que abririam caminho para a geometria. Já Heródoto defendia a ideia de que geometria surgiu mais tarde no Antigo Egito e resultava da necessidade prática dos egípcios, dentre elas a de fazer novas medidas de terras após cada inundação do rio Nilo. Foi em torno de 600 a 500 a.C., porém, que a geometria começou a ser sistematizada na antiga Grécia, por matemáticos e filósofos gregos, dentre os quais se destacaram Pitágoras e Tales, que, ao que indica a história, tinham conhecimento da geometria egípcia. Em torno de 300 a.C. surge o grande matemático grego chamado Euclides, por isso que a nossa geometria chama geometria euclidiana, né? Que, numa obra extraordinária chamada Os Elementos, sistematizou toda a geometria existente até então. Ele escreveu, né, uma obra sobre geometria da época, até o que se tinha conhecimento. Essa é considerada por historiadores uma das obras que mais influenciaram o pensamento humano. O seu número de edições é inferior apenas ao número de edições da Bíblia. A parte da geometria que vamos abordar nas próximas aulas está referenciada no volume 11 dessa obra. Então, o Euclides, ele compilou tudo que se tinha sobre geometria da época e colocou, se eu não me engano, são em 13 livros, né? E até hoje a geometria euclidiana é usada para a parte depois de geometria do espaço, né? Então a gente vai iniciar, olhando aí na apostila, a gente vai iniciar com entes geométricos. Entes geométricos. Então a gente vai ver o seguinte, que na geometria, olha para vocês verem, a geometria é uma ciência dedutiva e, como tal, admite alguns termos básicos e não definidos, a partir dos quais procuramos estabelecer outros. Intuitivamente, temos a ideia do que vem a ser plano, reto e ponto. O cubo na figura anterior tem uma de suas faces apoiadas num plano. Qualquer uma das arestas, quando prolongada indefinidamente, nos dá a ideia de reta. A intersecção de duas retas nos dá a ideia de ponto.
Então, vamos ver isso aí. Ó, vamos pegar mais ou menos um cubo aqui. Lembra cubo? Esse cubo, eu posso dizer, por exemplo, que essa face dele aqui, eu posso apoiar nesse plano aqui, que é a nossa apostila aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é um plano, né? Então, a face do cubo, ela lembra para nós um plano. A aresta do cubo, ó, se eu prolongar ela até o infinito, olha aqui, ó, até o infinito, ela nos dá a ideia de uma reta. Se eu pegar uma reta aqui, ó, cruzar com a outra reta aqui, ó, essa cruzar com essa, eu tenho a ideia de ponto aqui. Então, a conclusão que a gente tira é o seguinte: os entes geométricos, também chamados entes primitivos, ponto, reta e plano, são conceitos primitivos ou intuitivos. A gente já sabe o que é, a gente não precisa ficar explicando, porque vocês já têm ideia formada na mente. Quando eu falo reta, vocês já, sem eu falar nada de reta, vocês já têm ideia, exemplos de reta, um varal, né, uma aresta de um cubo, o encontro de duas paredes, né, que vai dar então a ideia de reta. Ponto, você já tem ideia de ponto, né? Quando eu cruzo duas arestas, lá no cantinho eu tenho o vértice, que é um ponto, que dá a ideia de ponto. Na nossa mente já vem aquela ideia. Se eu falar para uma criança, faz aí uma reta, uma criança que nunca foi na escola, ela mais ou menos, ela faz uma reta. Eu dou uma caneta para ela faz. Ela já tem a ideia formada, né? Então, então a gente não define ponto, reta, plano, tá? Então, olha, ó, entretanto, plano, reta e ponto são entes geométricos não definíveis, eu não defino, ou seja, elementos primitivos na geometria. Tudo na geometria começa com esses três elementos. Só que eu tenho, assim, como indicar, né? Então, vamos ler aí pra frente. Ponto. O ponto não possui dimensão. Então, ele é considerado que não tem dimensão. Sua representação geométrica pode ser indicada por uma letra maiúscula. Então, o ponto não tem dimensão e ele é indicado por uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Por exemplo, aí chamou de ponto P maiúsculo, quando é ponto maiúsculo. A reta é unidimensional, tá? Ela tem uma dimensão só. Mas ela é infinita, tem comprimento infinito. Mas quando eu falo reta, infinita, vai embora. Tá? Ela não termina, não é daqui até aqui, vai para o infinito. Sua representação geométrica costuma ser indicada por uma letra minúscula do nosso alfabeto. Então eu tenho a reta aqui, ó. Eu chamo de reta R, por exemplo, R minúsculo, né? Plano. O plano é bidimensional. Possui largura e comprimento, mas são infinitos, né? E não possui espessura. Sua representação geométrica é convencionalmente indicada por uma letra minúscula do alfabeto grego. Então eu indico o plano, eu indico mais ou menos assim, ó, tipo de um paralelogramo. Só que eu tenho que saber, por exemplo, vamos supor que esse aqui é o plano alfa. Só que eu tenho que saber que aquele não tem fim. Por exemplo, o nosso quadro aqui, ele dá ideia para nós de um plano, só que vocês imaginam que o quadro ele não tem fim, vai embora, sobe, desce, ele é infinito. Aí tem umas observações, então, ponto, letra maiúscula do nosso alfabeto, reta, letra minúscula do nosso alfabeto e plano, letra grega, né? Observações, o conjunto de todos os pontos determina o espaço. Então, ó, todos os pontos que existem é o espaço, é o universo, é tudo. Né? O ponto, o plano, a reta está dentro do espaço, né? O espaço é tridimensional, tem 3 dimensões, certo? Por exemplo, esse espaço que eu estou dando aula para vocês aqui, ele é infinito, né? Eu considero que é o espaço, para nós a geometria é o espaço. Além desses entes primitivos, existem também as relações primitivas entre entes primitivos, pertinência e continência. Então, vamos lá. Isso aqui é o seguinte, pertinência e continência. Para entender as relações de pertinência e continência e diferenciá-las, observe os 2 exemplos a seguir. Então, tudo é formado de pontos. O ponto é o que então? O ponto é um elemento. E a reta?
O ponto é um elemento, a reta e o plano e o espaço são formados de infinitos pontos. Então, olha, aqui vocês têm que imaginar que tem infinitos pontos aqui, ó. Tá? Então, se um desses pontos aqui é o ponto P, o ponto ele é elemento. Então, entre elemento e conjunto é pertence, não pertence. Então, eu vou pôr que P pertence à reta R, tá? P pertence a R. Se eu tiver um ponto fora de R aqui, um ponto A, tá lá fora, A não pertence à reta R, né? Agora vamos ver o plano e a reta. Vamos pegar aqui a nossa reta R, tá aqui dentro do plano, tá aqui, reta R. Só que a reta R, ela já é um conjunto de pontos. E o plano é um conjunto maior ainda. Então, se eu quero dizer que o plano contém a reta R, então eu vou usar o símbolo de contém e não contém. Então, o plano alfa contém a reta R. Se eu colocar a reta na frente, reta está contida no plano. Aí é outro símbolo, tá? A reta R está contida no plano, ela é menor. Apesar de ser um conjunto infinito, ela é menor que o plano. Então, ela está contida no plano, não é pertence, certo? Gente, uma coisa que depois que na frente vai aparecer, então, entre ponto e reta, ponto e plano, pertence ou não pertence. Se eu tiver um pontinho aqui, ó, ponto B, eu quero dizer que o ponto B está no plano alfa, então eu ponho que B pertence a alfa, porque ele é elemento, ele não é conjunto. Quando é um conjunto com o outro, aí está contido ou contém. O maior contém o menor está contido no maior. Então, uma coisa importante que vai aparecer aqui, mas não fala assim bem declarado, e eu já vou falar agora para depois ficar mais fácil. Eu posso indicar uma reta também, então eu tenho essa reta aqui, por exemplo, tá? A reta R mesmo. Então, letra minúscula do nosso alfabeto. Mas eu posso pegar dois pontos que estejam nessa reta. Por exemplo, ponto A e o ponto B. Aí é ponto, por isso que é letra maiúscula. Mas eu posso dizer reta R, né? Ou reta AB. Se eu colocar reta AB, são dois pontos. A reta eu tenho que pôr uma setinha dupla lá em cima, ó, para indicar que é reta. Passa por A, passa por B e vai embora. Eu não posso pôr só assim não, ó. Se eu colocar sem nada, que é esse segmento, começa aqui, termina aqui. Então, se for reta, tem que pôr a dupla setinha em cima. Vai falar aí pra frente. Proposições, vamos ver aí. Proposições geométricas, né? Proposições geométricas. Por meio de atividades práticas, a humanidade descobriu propriedades geométricas. Constatou-se a possibilidade de se obter algumas propriedades a partir de outras por dedução lógica. Assim aparecem os axiomas ou postulados e os teoremas. Então, olha, o que é axiomas ou postulados? São proposições aceitas como verdadeira, não admitindo demonstrações formais. Estabelecem relações entre pontos, retas e planos. Teoremas são propriedades que podem ser deduzidas a partir dos axiomas ou postulados. Admitem demonstrações formais. Então, isso aqui é o seguinte, quando eu tenho uma proposição, uma afirmativa que eu não preciso provar, eu já estou vendo que é verdadeira, isso aí saiu da experiência humana, de muitos anos de observação e vendo que não precisa provar. Então aí isso é um axioma ou postulado. Então, postulado ou axioma é uma coisa que eu não preciso provar, certo? É uma verdade que eu aceito como verdadeira. Eu não preciso provar, eu já estou vendo que é verdadeira. Vocês vão ver alguns ali, postulados ou axiomas. Teorema já é uma verdade que eu preciso provar através dos postulados. Tem que ser provado, tem que ser demonstrado. Então, postulado não precisa provar, teorema precisa provar. Tá? É importante saber, olha aí, na página 24.
Axioma em grego significa digno de confiança. Teorema é uma palavra proveniente da palavra grega que significa medito, penso. Então é a etimologia da palavra, né? Aí agora nós vamos ver alguns axiomas importantes aí da geometria. Observe a seguir alguns importantes axiomas ou postulados da geometria. Postulado da existência, chama P1. Postulado 1 é o da existência. Existe reta, e numa reta, bem como fora dela, há infinitos pontos. Então, olha, eu tenho uma reta, isso aqui eu não preciso provar, todo mundo entende isso aqui que é verdade. Eu tenho vários pontos aqui na reta, a reta é formada de pontos, aí chamou de A, B, C, D, né? A, B, C, D. E pontos fora da reta, que não estão na reta. Ponto G, ponto H, ponto F, ponto I. Então ali embaixo está, olha para vocês verem, a pertinência. O ponto, como ele é elemento, ele pertence ou não pertence a uma reta. Então olha, o A pertence a R, né? A pertence a R, B pertence a R, C pertence a R, D pertence a R. F não pertence a R, então é o E cortado. I não pertence a R, G não pertence a R, H não pertence a R. Esse é o postulado 1. Existem pontos, existe reta e numa reta há infinitos pontos, bem como fora dela. Propriedade 2. Aliás, propriedade não, postulado. Postulado 2. Existe plano e num plano, bem como fora dele, há infinitos pontos. Mesma coisa. Eu tenho um plano, por exemplo, vamos supor que o quadro é um plano. Eu tenho pontos no quadro, mas eu tenho pontos fora dele. Do lado de lá, aqui, aqui. Então, ó, vamos desenhar aqui o plano assim. Então eu tenho o plano aqui. Chamou de plano alfa. Aí eu tenho aqui o ponto A, eu tenho aqui o ponto B, aqui o ponto C, aqui o ponto D. E fora do plano eu tenho pontos, né? F, aqui embaixo G, H. Então, a mesma coisa. Os pontos que estão no plano, como o ponto é elemento e o plano é conjunto de pontos, então é pertence ou não pertence. Então, o A pertence a alfa, B pertence a alfa, C pertence a alfa, D pertence a alfa, E não pertence a alfa, F não pertence a alfa, G não pertence a alfa e H não pertence a alfa, tá? Então, o plano também ele é formado de infinitos pontos, mas tem ponto fora dele, né? Postulado da determinação. É o P3 agora. Postulado 3. Postulado da determinação. P3. Dois pontos distintos determinam uma única reta que passa por eles. Olha um postulado bem interessante e que não precisa de explicação. A gente entende. Se eu tiver um ponto só, quantas retas passa por ele? Infinitas. Eu posso passar essa reta, eu posso passar essa reta, posso passar essa reta, posso passar essa, posso passar essa. Agora, se eu tiver dois pontos, só passa essa reta aqui. Não tem outra. Entendeu? Então, olha, por isso que a gente pode pôr que a reta é R ou a reta AB. Então, ó, aqui eu chamo de AB e aqui a reta R. Eu posso dizer que a reta é R, mas eu posso dizer que ela é reta AB também, ó, passa pelos pontos A e B, ó, a dupla setinha lá em cima. Entendeu? Então, por dois pontos, só passa uma reta. Não tem outra. Não tem como passar outra. É o postulado 3. Postulado 4 agora. Presta atenção no 4. O ano passado a gente já falou sobre ele. Três pontos não colineares determinam um único plano que passa por eles. Então, para determinar um plano, eu não preciso de 4 pontos. Basta 3 pontos não colineares. Se for colineares, dá uma reta, né? Que é A, B, C. 3 pontos já me dá um plano, não preciso de 4. 4 me dá mais planos, dependendo da posição que está no espaço, tá?
Então, olha, o nosso plano alfa aí, ele é formado dos pontos A, B e C. Então, três pontos me dão um plano. 3 pontos não colineares. Se eles estiverem colineares, estão em linha reta. Aí dá uma reta. Aí não dá plano. Para ser plano tem que ter 3. 3 já me dá um plano, tá? Eu posso ter 4 pontos no mesmo plano, mas pode não tá. Eu posso ter assim, ó, o A aqui, o B aqui, o C aqui e o D aqui, ó. Aí, o D tá fora. Ele não tá no plano do ABC, tá? Então, mas se o C estiver fora, ó, aí não dá, aí dá um plano aqui, ó, no ar, aqui, ó. Tá? Dá um plano aqui, 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 ó. Aqui. Certo? Bom, vamos lá. Lá na página 25 agora, observações. Tem alguns exemplos que é bom a gente pensar. A palavra determinam é utilizada nos postulados com significado de existir e ser único. Então, quando falo determina, quer dizer, existe e é único, tá? Por exemplo, se eu pegar 4 pontos não colineares, pode existir um plano, mas pode existir mais planos, entenderam? Então, aí não é único, pode ter mais. O postulado anterior justifica o fato de os teodolitos e outros instrumentos de precisão serem instalados em tripés. Teodolito é aquele espécie de uma câmera que os engenheiros civis eles usam para medir terra. Então eles colocam um tripé, porque o tripé ele fica certinho, ele não fica bambo, igual por exemplo uma cadeira de 4 pernas, né? Uma cadeira que tiver, às vezes ela é bamba, às vezes ela fica balançando. Por que ela fica balançando? Porque não está no mesmo plano. Tá fora do plano. Tem uma perna que está um pouquinho mais curta. Aí forma um monte de plano ali. Na verdade, formam 4 planos, certo? Então, quando você quer uma coisa bem firme, certinho, tem que ser tripé, né? Postulado da inclusão, postulado 5, P5 agora. Vamos ver aqui. Postulado 5. Se uma reta tem 2 pontos distintos num plano, então ela está contida no plano. Então, se eu tenho o plano aqui, e eu sei que tem o plano alfa mesmo, eu sei que tem 2 pontos, tem uma reta que tem 2 pontos que está no plano. Então, ela está no plano. Porque por 2 pontos só passa uma reta. Então, ela está no plano, é a inclusão, né? Aí embaixo, aí tá escrito, aí vai aparecer aquilo que eu falei para vocês, ó. Ponto A pertence a alfa, né? Ponto B pertence a alfa. Implica que alfa contém a reta AB. Contém, que ele é maior. Ou no caso que é igual a reta R. Se eu colocar a reta R na frente, aí esse está contido, porque ela é menor, né? Postulado de Euclides agora. Postulado 6, P6. Vamos ver ele aí. É considerado postulado de Euclides. Postulado 6. Por um ponto não pertencente a uma reta, existe uma única reta paralela à primeira. É também uma definição de reta. Ó, eu tenho uma reta, por exemplo, aqui, né? Chamou de R. Aí eu tenho um ponto aqui fora de R. Por esse ponto, mas paralelo à reta, aí eu só tenho uma, tá? Então, não é um ponto, aí eu vou tirar uma reta paralela àquele lá, aí só tem essa aqui, ó. Não tem outra. Chamou aí de reta S, tá? Passou por um ponto só, mas tem que ser paralela à outra, tá? Então tem que ter essa restrição. Algumas definições. A seguir, apresentamos algumas definições que serão úteis em nosso estudo. Primeira definição, D1, semirreta. Vamos ver o que é uma semirreta. Agora, definição. D1. A definição 1 é sobre semirreta. Semirreta. Todo ponto de uma reta divide-a em 2 semirretas. Então eu tenho uma reta aqui.
por exemplo, reta R. Aí eu tenho um ponto aqui, por exemplo, P. O que aconteceu? Esse ponto é como se eu tivesse vindo com uma tesoura e cortado a linha. Então ficou uma semirreta, duas semirretas, né? Eu tenho a semirreta P, aí põe um ponto aqui, outro aqui, só para dizer para que lado que vai a semirreta. Aí colocou A aqui e B aqui. Mas o início da semirreta é aqui. Eu tenho a semirreta PA, aí eu ponho PA em uma setinha única. Começa no P, vem vindo para A. E eu tenho a semirreta PB. Só uma setinha. Se eu colocar assim, tô querendo dizer que a reta é inteira. Se eu tirar esse aqui, tô querendo dizer assim, começou no P, foi pro lado do B. Então a reta, ela não tem começo nem fim. A semirreta tem começo. Ela começa num ponto e não tem fim do outro lado, né? Se eu unir as duas semirretas, a semirreta PA, união com a semirreta PB, vai me dar a reta AB, tá? Ou a reta R, aí é dupla setinha. Essa semirreta que vai para lá, unida com essa semirreta, vai dar a reta, que é infinita dos dois lados. Definição 2. Segmento de reta. O que a gente chama de segmento de reta? Segmento de reta, dois pontos distintos de uma reta limitam um segmento de reta. Então, eu tenho a reta aqui, aí reta R, eu pego dois pontos dessa reta, A, B. Esse pedacinho da reta, se eu vir com a tesoura e cortar a linha aqui, aqui e aqui, eu cortei um pedaço da reta. Aí é um segmento de reta. E aí ele tem começo, tem fim. Ele começa num ponto e termina no outro, tá? Então como é que eu indico segmento de reta? Eu ponho um AB, só um traço em cima, não põe reta, não põe seta, né? Então segmento de reta. Se eu pegar ali, olha para vocês verem ali, o segmento, que está escrito ali, o segmento, tem que olhar em cima o que tá. Segmento AB está contido na reta AB, aí a dupla setinha aqui, Segmento AB está contido na reta AB, dupla setinha, tá? Ou AB está contido em R, ou o segmento AB está contido na reta R, mesma coisa. Ou reta R contém AB, né? Semiplano, definição 3. Semiplano, vamos ver o que é semiplano. É bem fácil, é bem intuitivo, é só ver a palavra, né? Então, D3, semiplano. Semiplano é o que? Quando eu tenho um plano e tem uma reta nele, a reta divide ele em dois semiplanos. Toda reta de um plano divide em dois semiplanos. Então eu tenho aqui um plano, por exemplo, alfa, tá? Por exemplo, alfa. Aí tem uma reta aqui, R. Essa reta dividiu o plano em dois semiplanos, dessa reta para cima, dessa reta para baixo. Então aqui é alfa 1, aqui é alfa 2. Então o semiplano aqui, ele tem esse começo, ele começa na reta e vai para o infinito, para lá, para cá, para cá. Para cá não. O outro semiplano, ele vem até aqui, vai para baixo, para cá e para cá. Então ele tem início na reta, né? Semiplano. E semi-espaço. Todo plano do espaço divide-o em dois semi-espaços. Então eu tenho um espaço, né? Espaço é tudo. Vamos pegar o plano do quadro. O quadro é um plano. Esse plano do quadro ele divide o espaço daqui para cá, no semi-espaço, e de lá. Entendeu? Então, o plano, porque é tudo infinito, não tem nada finito. É importante também compreender algumas expressões usadas em geometria. Então, às vezes vai aparecer no exercício. Destacamos no quadro a seguir algumas delas. Por exemplo, quando a gente fala assim, pontos colineares. Pontos colineares estão em linha reta, tá? Pode ser aqui, pode ser assim, pode ser assim. Tá em linha reta, dá para eu passar uma reta aqui neles. Então são pontos colineares. São os pontos que pertencem a uma mesma reta. Colineares.
Lineares é linha e co está junto. Pontos coplanares são pontos que pertencem ao mesmo plano. Então, se o ponto pertence ao mesmo plano, os pontos, eles são coplanares. Planares, plano, co que está junto no mesmo plano. E o que é espaço? É o conjunto de todos os pontos, todas as retas e todos os planos. O espaço é tudo, tá? Então, gente, agora vai ficar, já vem os exercícios para vocês fazerem. Então, vocês vão fazer o exercício, porque aí vocês vão raciocinar e vão poder ver o que vai surgir de dúvida para a gente poder explicar uma aula aí mais para frente. Certo? Então, bom dia para vocês e até a próxima.